Bem-vindos de volta a Cuba Lovers e Cuba Haters. Mais uma semana, mais um episódio. Hoje a gente está aqui de novo com a Débora. A gente falou que a Débora ia ser agora uma pessoa residente desse podcast, não mais uma convidada. Então ela tá de volta, porque hoje a gente vai falar sobre o quê? Período especial. Depois da vacina, né? Por isso que a gente tá junto aqui. É verdade. Por isso que a gente tá gravando junto. Queria falar que é o primeiro episódio com um convidada, né, no nosso estúdio. No nosso sofá. Com café. Literalmente home studio, né? Aí eu queria que primeiro que a Débora falasse o quão bem tratada ela foi, para que os outros convidados que pudessem vir pra cá, né, ficassem, olha, vai ter comida, vai ter café. Tive até doce de leite à la cubana, né, no caso, que é a latinha de leite condensado na panela de pressão. Isso aí, que a gente chama de fanguito. A gente faz muito aqui também, muito. Fui criado à base de leite condensado na panela de pressão, basicamente. Melhor do que brigadeiro, vai, pode me julgar. Alerta polêmica. Eu gosto mais também, mas... Gente, hoje vamos falar sobre período especial, que na verdade, e eu acho que o papo vai começar por aí. Período especial em tempos de paz foi o nome que se deu para, considerada até hoje, a maior crise econômica que Cuba já teve até agora. Considerando que os dados da pandemia, eles ainda precisam ser revisados e, enfim, a gente só vai saber daqui a um tempo, né? Mas até agora a maior crise que Cuba teve, maior crise econômica, começou nos anos 90 com a queda do Muro de Berlim e ela foi nomeada pelo país como período especial em tempos de paz. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Muitas histórias. ¡Que viva Cuba! Cuba para sempre! E o período especial ele não acabou, né? Porque ele começa com a queda do Muro de Berlim e o fim a dissolução da antiga União Soviética, né? É a principal parceira econômica e comercial de Cuba. E, assim, não tem outra principal parceira econômica e comercial de Cuba por livre e espontânea pressão dos Estados Unidos. E eu acho que isso caracteriza que o período especial nunca acabou. Ele teve períodos melhores. Sim, teve picos, né, de alça econômica, mas tem alguns autores, vários economistas que de fato dizem que nunca acabou, que a gente está vivendo uma continuação desse período especial. E de fato a gente teve uma situação bastante, assim, um déjà vu, né, com esses protestos de 11 de julho recentes, de quebras, por exemplo, as pessoas saíram para a rua, quebraram lojas e, enfim... houve vários crimes também contra a propriedade do Estado, que foi um momento bem parecido ao que aconteceu com a crise dos balseiros, né? No 94. Foi o auge, assim, do período especial, de fato. Então, tem autores que dizem que nunca acabou. É também, como brigadeiro, um assunto polêmico, porque tem uma parte dos economistas que encerram esse chamado de período especial no início dos anos 2000, né, com a mudança de século, que de fato teve um crescimento de novo, começou a crescer novamente os índices, principalmente do produto interno bruto, também das relações de Cuba com o resto do mundo, porque a década de 1990 marcou a abertura de Cuba para o mundo em questões econômicas, mas também de intercâmbio cultural, para o mundo liberal principalmente, né, porque a gente precisa lembrar que Cuba durante o período revolucionário, Cuba tinha sim um intercâmbio constante com o chamado de CAME, que é o Conselho de Ajuda Mútua, né, que era tipo um mercado socialista, né, que obviamente se perdeu com a queda do muro e a gente acabou meio que desprotegido ali, mais ou menos o que aconteceu depois com o desaparecimento, não sei se essa é a palavra certa, mas a saída da esquerda latino-americana, né, que veio substituir por favor, economistas, não me matem, mas veio substituir em alguma medida esse grupo de apoio que Cuba teve antes de 1990, foi depois o processo de cooperação com a esquerda latino-americana, que posteriormente a gente acabou perdendo também. Por a ALBA, né? Com a criação da ALBA, que era uma alternativa para a ALCA. As siglas da ALCA, né? Aí teve
Não sei se eles estão muito relacionados com o termo ALCA. Vocês Sim, estão? a gente, inclusive, é importante falar, não sei se as pessoas lembram muito disso, porque a gente teve em 1989, que é quando começa o processo de dissolução da União Soviética, né? Ela acaba em 92, mas em 89 a gente estava aqui no Brasil tendo nossa primeira votação direta, né? A gente estava saindo da ditadura militar, que foi apoiada pelo governo estadunidense aqui no Brasil. E a gente estava indo para nossa primeiro ano de eleição direta, onde tinha um candidato da direita liberal, que era o Fernando Henrique Cardoso, na verdade o Collor de Mello, e o Lula, que era o candidato da esquerda, que posteriormente vem a ser o nosso melhor presidente na nossa era democrática, né? Mas a gente vai conversar sobre isso depois num episódio de Brasil do Avesso. Adorei. Mas falando assim, e essas datas são importantes porque nós aqui vivíamos num processo de abertura, de volta da população a participar da vida política, né, volta da sociedade a participar da vida política do país. Por outro lado, isso também trouxe pra gente muitas confusões, né? Porque quem entra é um liberal, né, o Collor, e a medida que faz com que ele caia é que ele pega a poupança da galera para usar, dizendo que vai devolver daqui a 5 anos, 6 anos, sei lá, em diversas prestações. Então, e é uma coisa que muita gente falava que o Lula faria porque ele era comunista, e comunista rouba o dinheiro da poupança e come criancinha, né? Então a gente tem esse papo de guerra contra o comunismo durante muito tempo. E a gente viu que as esquerdas latino-americanas, quando entram no poder, por volta dos anos 2000, né, mais pra frente um pouquinho, elas não são comunistas. Não. Elas são liberais, né, na economia, bastante liberais, inclusive. Bancos no Brasil nunca fizeram tanto dinheiro quanto no governo Lula, por exemplo. Até o próprio Hugo Chávez, que teve medidas populistas, mas o Hugo Chávez ele não se fechou à gestão privada. O Hugo Chávez ele meio que tentou fazer uma mistura entre Cuba, um estado de bem-estar entre Cuba, né, que seria a responsabilidade do Estado num sentido forte, numa presença forte, mas medidas econômicas continuaram sendo liberais em algum ponto, né, em algum nível. Exatamente. E assim, a posição histórica do Brasil contra o bloqueio, né, foi reforçada durante esse período da esquerda no poder. E a participação do Brasil com vários negócios em Cuba, inclusive empréstimos de dinheiro a partir de bancos brasileiros, né, como o BNDES. E é uma coisa que a direita usa em campanha eleitoral aqui o tempo todo. Até agora, né? Nossa, tem dinheiro do contribuinte brasileiro indo para Cuba. Ainda não superaram. Não. E, na verdade, isso é um empréstimo bancário como qualquer outro. Então, é um investimento que acontece em vários lugares. Então, o Brasil não só investe em Cuba, ele investe na América Latina como um todo, porque uma vez que a América Latina está forte, o Brasil também está forte, né? O Brasil é o principal, principal fonte de comércio, né? Principal fio da balança comercial da América Latina há muito tempo, né? Então, eu tenho as minhas visões sobre isso, mas não vou falar nada. Historicamente, o Brasil, ele se sentiu que ele era o domador, o intermediário. Ele tinha nascido para ser o intermediário nas relações da América Latina frente aos Estados Unidos, que seria o mecenas da América Latina, né? O protetor da América Latina. Sim. Eu discordo quanto a essa posição, até porque os brasileiros não se acham latino-americanos, isso me deixa uma dor no coração enorme, mas eu entendo que realmente ele tem um peso, economicamente falando, ele tem um peso muito forte na América Latina, inclusive não à toa. Ele era considerado a quarta economia do mundo durante esse período de ascenso da esquerda latino-americana, os BRICS, enfim. Não, mas eu acho que agora a gente já conseguiu posicionar historicamente esse período especial e tudo que acontecia na visão macro, né? Entre relações de países e tudo mais. Mas o que eu fico mais assim curioso é porque eu nasci em 89 e vocês também.
Eu em 90. Ela querendo deixar claro que é mais É nova. 90, gente, tá? Mas assim, pra mim, é muito... Assim, passei por uma infância muito tranquila aqui no Brasil. Eu não tive... Não faltou nada pra mim, né? E vocês passaram a infância, a adolescência, né, a fase adulta, até migrar pro Brasil num período especial. Eu queria entender como é que era isso, como é que funcionava, porque na visão macro a gente entende, um absurdo, vamos tentar, né, vamos fazer um protesto aqui com a bandeira cubana para tentar ajudar os... Sabe, a gente fez muita coisa disso durante a nossa juventude, usar a camisa do Che Guevara, coisas assim. Mas não é muito longe do que é viver de fato um período especial. E vocês duas viveram um período, assim, de fato, né? Eu queria entender como é que era isso. De fato, o nome que a Rose comentou, né, período especial em tempos de paz, era um pouco um eufemismo também para, enfim, descrever uma situação muito crítica, como acontece nas guerras, né, por exemplo. E foi um momento que eu lembro, assim, mas na parte da sequência, né, do começo desse período, porque quando a gente estava até comentando, quando o período começou, a gente não tinha praticamente consciência sobre o que estava acontecendo, porque a Rose tinha 1 ano e eu tinha 0 anos, né, enfim, quando começou, na real. Mas eu lembro, por exemplo, no auge dos 2000, daqueles discursos do Fidel tinha essa coisa de o pai vai falar na TV, né? Tipo assim, para acalmar a gente. Tinha muito essa cultura de Fidel indo na TV, falar com as pessoas, explicar o que estava acontecendo. E era muito essa coisa de vamos coletivamente... Era quase uma terapia grupal, né? Vamos coletivamente se sentir, assim, sair dessa juntos. Tinha todas aquelas iniciativas que eu lembro, isso a gente sim pegou. A batalha de ideias. Não, além disso, as questões de alimentos, assim, o chocolatinho, não lembra? Lembro. A carne de soja, que teve uma campanha, inclusive o Fidel, isso é interessante, que ele era um comunicador, assim, por excelência, um orador incrível. Ele ia na televisão falar sobre os benefícios nutricionais daquelas coisas, né? Que eram as coisas que a gente poderia comer. Poderia, no caso, que estariam disponíveis, né? E aí ele falava muito do cacau, quanto é nutritivo, enfim, a gente vai poder comer aquilo. O Cerelac, né? Que era para os velhos. Sim, era quase uma fórmula que davam, assim, que era supostamente nutritiva para suprir muitas das carências que tinha no mercado de carne, por exemplo. Feijão, naquele momento, eu nem lembro quando foi que a libreta de abastecimento começou. Também não lembro. É porque o Muro de Berlim cai em novembro de 89, né? Eu nasci em agosto de 89, então a coitada da minha mãe, ela ainda achava que ia ter, pra mim, todas as bonanças que ela teve durante a década de 80, que foi um período de vacas gordas para Cuba, né? Tinha a geração dos anos 80, inclusive se discutia sobre isso, a geração dos anos que teve aquele período dos anos 80 e que hoje tem uma relação diferente com a Revolução, passa muito, porque eles conseguiram viver um estado de bem-estar que a gente que nasceu depois da queda do muro não conseguia ter. Então, tipo, eu já nasci... E quando eu tive consciência, eu já estava no período especial. E a Débora nasceu depois de ter começado o período especial, né? Depois de ter caído o muro. Era uma série de iniciativas alimentícias, né? Para conseguir manter o povo nutrido. Tanto que os índices de desnutrição, subnutrição, como chama em português, naquela época, não são tão altos. Para a crise... que a gente tinha, alimentícia. Pro tamanho da crise, né? Pro Exatamente. Tipo, papo de menos 13%, menos 14% de PIB. É um absurdo. Se fala que nenhum país teria sobrevivido a isso. Mas é isso. Tinha uma série de iniciativas, as pessoas realmente faziam filas longas. Eu também não tenho consciência quando foi que nasceu o cartão de abastecimento, né? Eu procurei da aqui canasta básica. uma colinha. Foi em 62, na real. Foi em 62? Muito antes. Mas a gente, sobre a sua pergunta, assim, tanto a Rose como eu, a gente nasceu, assim, foi caindo ou se, como se diz, desmembrando, sei lá, desintegrando, né, o Bloco Socialista. A gente nasce. Então, éramos crianças, estávamos até conversando, né, sobre isso, que a família que se virava, os nossos pais que se viravam para fornecer alimento pra gente. Criança era realmente a pessoinha que comia, o melhor que tinha, né? Então, pra gente não foi, durante a infância, pelo menos,
não tivemos muita consciência do que estava acontecendo. Mas aí teve, sim, coisas que eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, dinâmicas totalmente inéditas, assim, que começaram a acontecer, que foi, por exemplo, quase que o sistema agropecuário, digamos assim, levado para as cidades. O que eu quero dizer com isso? As famílias começaram a criar animais. Dentro de apartamento tinha uma vizinha da minha avó que tinha um porquinho na banheira. No banheiro dela. Na banheira mesmo, criavam os animais dentro de casa porque as pessoas não tinham muita opção. E às vezes conseguiam ter um animal, aí procriavam, enfim, frango, por exemplo, para dar ovo. Enfim, teve umas dinâmicas aí bastante... que eu sim lembro disso. Eu lembro da minha avó criando frango, por exemplo, no pátio da casa. Eu acho que esse meu intuito autossustentável de querer plantar coisa em casa. De ter pé de batata doce em casa. Isso. Eu acho que isso vem daquela época. Na minha casa também tinha... A gente morava no interior. Até os meus 13 anos, 12 para 13 anos, eu morava numa cidade de interior. Era uma cidade, mas ainda era muito rural. E a gente morava numa casa mesmo. Inclusive a saudade de morar em casa, né? Porque desse momento pra cá, eu acho que só morei em apartamento. E a gente tinha quintal interno e tal. Não era uma casa super mega enorme, mas tinha espaço suficiente pra gente ter frango. A minha mãe criou frango. Cara, e a minha mãe é todo o estereótipo da patricinha. A minha mãe foi uma pessoa que cresceu com muitos privilégios. Mesmo dentro do contexto da Revolução, as histórias da minha mãe e do meu pai são muito diferentes, né? A minha mãe vem de uma família que tinha algum tipo de solvência econômica, mesmo que não fossem ricos. Tinha algum tipo de dinheiro. O meu pai vem de uma família de pessoa que trabalhava com carvão e empregada doméstica. Não tinha profissão, né? Então, eles crescem de formas diferentes e, no período especial... Isso, pra minha mãe, foi a morte. Foi a morte. Então, eu lembro que pra minha mãe era um sacrifício enorme. Ter que criar frango. Ter que criar porco em casa. Cara, porco fede muito. Tipo, pra ter em apartamento em casa. E depois a dor de matar os bichinhos. Sim, era muito... E a gente convivia com isso, né? Não, e a gente aqui assim, a gente já viu... Eu já vi porco sendo criado no meio da cidade, tá? Mas era, assim, é muito esquisito, porque era... No pé de uma favela, na Ilha do Governador, onde ele morava, tinha uns porcos, uma família. E ele fica solto na rua? Solto na rua, tomando banho na lama da chuva. É muito doido, muito doido. E aí, o que acontece? Por exemplo, a minha avó que nunca teve porco, mas teve frango. Frango, falo, sim, galinha, sei lá. Aí... Frango de granja, né? Eu me afeiçoava. Os bichinhos eram meus bichinhos de estimação, né? Aqueles bichinhos que nasciam super fofos. Depois eu botava nome. E daqui a pouco minha avó me falava... E eu perguntava pelo bichinho e o bichinho tinha desaparecido. Tava no meu prato, né? No caso. Então era uma dinâmica bastante, sei lá, estranha. Era uma dinâmica muito louca, porque realmente a minha mãe me pegou algumas vezes escondida embaixo da cama, porque ela falava, hoje a gente vai matar X frango. Que a minha mãe não sabia o nome dos frangos, obviamente, né? Mas eu tinha colocado o nome em todos. Então, tipo, sempre tinha algum que eu gostava mais que o outro. Aí, vira e mexe, a minha mãe me achava embaixo da cama, abraçado do frango. Não, mãe. Não leva não, mãe. Não mata ele não, mãe. Tenso. Então vou matar o outro. Não, fulano não, mãe. Mas tua mãe também te falava isso diretamente. Pelo menos na minha casa escondiam isso de mim. Mas a Ciomara falava diretamente. A minha mãe sempre foi forte. Não, tinha que falar, porque tem que... Eles conversavam muito. Mostrar pra criança que aquilo ali é o jeito de comer. Se você não matar esse frango, você não vai comer frango. Ou nada, né? E era um período difícil mesmo. Tipo, as principais proteínas que a gente consumia... Eu lembro que a gente comia muita mortadela, por exemplo. Mortadela encebolada. Era, meu Deus. Sim. Hoje tem uma comida boa em casa, sabe? Eu tava lembrando agora que, por exemplo, eu sempre tive muita família nos Estados Unidos. Pela família materna. E aí essa era uma fonte também de mortadela. Que chegava a mortadela pra mim, no caso. Era aquelas latinhas que a gente chama de spam. Ah, sim. Na minha casa também comia às vezes. Não sei que como é um alimento chegava. ultra processado. Isso não é muito perecível. Enfim, dura muito. E aí as pessoas, quando viajavam pra Cuba, os familiares levavam um monte de latinha. E aí você estocava e tinha, sei lá, a coisa ficou...
extensa, você vai comer um arroz com essa latinha e algum complemento, por exemplo. Então, tinha também essa fonte, né, da diáspora, né, os familiares que estavam no exterior levando esse tipo de alimento para... E como era... eu imagino que, assim, você falou do Fidel, né, trouxe ele dizendo que ele era um cara que fazia esse tipo de discurso na TV, que ia dar tudo certo, que ia melhorar, que as coisas iam ficar bem, né? Já se vão aí 32, 33 anos de período especial. As coisas melhoraram em algum momento, né? E pioraram para outras coisas. Mas como é que atingia vocês essa propaganda? Como o governo atingia vocês, assim, especificamente? Porque a gente também tem a noção do macro, né? Dos discursos do Fidel e dos primeiros ministros na ONU. A gente entrevista com o Fidel nessa época aqui no Brasil, inclusive. Como era para vocês? Como é que isso chegava em vocês? Vocês não tinham noção do que estava acontecendo, ou tinham? Era quase uma avó falando pra gente. Ah. Tinha uma relação de muita proximidade. Assim, quando o Fidel falava, realmente a sua casa parava, as pessoas paravam na frente da TV para assistir. E tinha uma sensação de muita proximidade. Então, não parecia um líder, assim, afastado, falando para a população. Senão, uma pessoa próxima, né? Então, sei lá, pelo menos me atingia dessa forma. O avô Fidel tá ali falando na TV que tudo vai ficar bem. Enfim, a gente sendo criança, né, nessa época. Não sei se era, tipo, um pouco isso a ideia. E eram 3, 4 horas, e quando você não estava assistindo na TV, você estava na praça pública, sabe? Assistindo ela como quem assiste um show. E eram milhares de pessoas assistindo as 3, 4 horas que fossem, você estava ali. E o cara tinha capacidade de começar uma ideia e fazer vários outros caminhos dentro da ideia e voltar ao mesmo ponto onde... Eu acho que essa é uma das coisas que mais me impressionava, né? O cara tava falando uma coisa, aí do nada ele fazia um desvio no meio do tema e ele falava outras tantas e do nada ele voltava pro mesmo ponto que ele tinha parado 1 hora atrás. Tipo, obviamente, eu vim perceber isso mais adulta, né? Porque de criança, cara, eu não tinha noção que a gente estava num período de crise. A gente nasceu com isso. E até você não ser informado que você está vivendo um processo de precarização, você não percebe que você está vivendo um processo de precarização. Para criança, tipo, a gente conversava sobre queda de luz, sobre não ter luz. Eram horas e horas de apagão, tipo, muitas horas. E pra gente era uma festa. Eu lembro que era um período de brincar cara, tudo assim, preto. E a criançada tava na rua, correndo, 11 da noite. Os pais não estavam nem se preocupando se ia acontecer alguma coisa, sabe? Eu lembro que caía a luz, juntava assim na frente da minha casa, e a gente morava numa rua principal. Juntava na frente da minha casa 15 crianças, chamando eu e os meus primos, que moravam em cima de mim. E a gente passava o resto da noite correndo. Uhum. Pra mim, apagão era o melhor momento da semana. Inclusive, tipo, pra fazer brincadeiras com os pais, porque a gente usava aquelas... Não tinha muita lanterna elétrica também, né? Verdade. Até porque as baterias vinham de fora. Então, você tinha que economizar as baterias da lanterna. Então, o que a gente usava era um aparelho, um dispositivo chamado X-Moça, fofoqueira, que é, verdade. tipo, feito de luz brilhante. Como, que é isso? Acho que é um equivalente a faísca. É um tipo de... Como é que funciona isso? É um combustível que você colocava você molhava uma bolinha de algodão e tacava fogo naquilo e... é tipo uma lanterna, um acendedor de querosene, alguma coisa assim. Isso, né? Era querosene. Então isso. era um momento que, tipo, se acendia aquele troço e aí, sei lá, você brincava de figurinhas na parede com seus pais, enfim, a gente ficava fazendo história. Eu vou fazer um parêntese aqui porque a gente não tá querendo romantizar o período especial. A gente tá simplesmente falando, foi um período realmente muito difícil, mas a gente tá falando desde a visão que nós tínhamos quando éramos crianças. Eu acho que foi muito mais difícil para os nossos pais. É isso que a gente tá querendo ressaltar. Foi muito mais difícil para os nossos pais, que foram quem vivenciaram de fato a dureza desse período, do que pra gente. A gente era criança. De fato, tanto o governo quanto as famílias, né, como instituição, fizeram um bom trabalho
em fazer com que as crianças pudessem se alimentar, continuar se alimentando normalmente, indo para os estudos, aproveitando o máximo daquele momento, porque eu acho que na ideia, na cabeça deles, é que eles estavam passando por um período para que as crianças não precisassem passar por isso mais para frente, né? Então, se as crianças tivessem um processo de aprendizado saudável, né, um crescimento saudável, forte, eles seriam os responsáveis por viver uma Cuba fora do período especial. Não, inclusive é interessante você trazer essa questão, porque, por exemplo, eu não lembro de nunca ter faltado, de alguma vez ter faltado comida pra gente na creche, né, no círculo infantil, na creche e na escola. A gente ia pra escola, nossos pais tinham que trabalhar, a gente ia pra creche, pra escola e almoçava lá. E lanchava também, tinha merenda. Nunca lembro de ter faltado comida. Não. Realmente, eu não lembro de ter passado fome. Muito depois, inclusive porque na escola você tinha sorvete, você tinha bolo, pelo menos na minha escola, né? Eu sei que nem todas as escolas tinham a mesma, porque o orçamento também era diferente para os diferentes municípios e tal. Mas eu lembro que a gente comia lentilha, por exemplo, que é uma coisa super nutritiva e que é cara aqui no Brasil agora, né? Você comia lula, você comia frango, feijão branco, tinha sempre na escola. Pois era super comum, inclusive da gente não querer comer essas coisas em casa, sabe? Eu não gosto de lula. Assim, não gente, não do presidente. Oi? Vamos lá. Eu não gosto de frutos do mar. Não, quando fala de frutos do mar, eu gosto de camarão, gosto de peixe. Mas lula não me atrai. Eu acho que é meio borrachudo demais, não sei. Mas tinha lula no colégio? Tinha. E não é fácil fazer lula. É tipo um trampo, dá trampo, assim, dá um trabalho você cortar, fazer, cozinhar. Eu lembro que eu adorava aquela lula, assim, um molhinho com arroz branco só. Eu amava. Era muito bom. E não tinha na minha casa, nem tinha na escola. Exatamente. Não tinha coisas que você não achava na escola, que não achava em casa, você achava na escola. E às vezes você não queria comer coisas em casa porque você já tinha comido na escola. Tipo, eu tinha toda a minha vida escolar, ela foi num regime semi-interno, né? Depois eu fui pro ensino médio e foi interno mesmo. Mas seria um período integral aqui no Brasil, né? Sim. Todo o meu ensino fundamental foi período integral. Então, eu fazia a maior parte das minhas refeições na escola. Às vezes, até café da manhã a gente tinha, né? Eu sempre tomava café da manhã em casa, mas eu lembro que tinha crianças que tomavam café da manhã em casa e na escola. E depois você tinha lanche de manhã, almoço, lanche à tarde, depois você ia pra casa. Eu fazia isso. E às vezes tinha, na minha escola, pelo menos tinha uns, como se chamava? Acampadas, lembra? Ai, lembro. Que eram noites de camping. E aí, tipo, tinha merenda noturna pras crianças. Cara, isso é muito bom. Escoteiros, né? Escoteiros, Tinha café da manhã. No dia seguinte você tinha café da manhã, depois ia pra casa. Não, esse é o tipo de coisa que desonera muito em casa, né? Porque a criança passa o dia inteiro na escola. Ela come na escola e tal. E aqui inclusive durante a pandemia, aqui a gente teve uma briga enorme com os governos do estado para liberar como se o que fosse equivalente às comidas das crianças no colégio para as famílias, entendeu? Porque as famílias antes, as crianças faziam, né? O café da manhã, um lanchinho e um almoço no colégio, né? E voltavam para casa. E a gente tem aqui alguns colégios que são desse nível integral, que você fica até de tarde fazendo atividades, almoçando, comendo, lanchando, não sei o que, e volta para casa. E esses colégios, essas crianças com a pandemia, com os colégios fechados, eles passaram a onerar a alimentação de casa. E não aumentou quanto você ganha, né? E aí o governo, depois de muita briga e discussão, alguns governantes no Brasil fizeram isso, reverteram o valor que eles pagariam na merenda escolar para as famílias em cesta básica. Então, eles poderiam comer, ter acesso à segurança alimentar das crianças, que é eu acho que é o principal ponto, assim. Tanto que a gente, nessa mesma época, né, no período especial cubano, no período brasileiro até 2002, 2003, a gente tinha uma mortalidade infantil que era maior do que a de Cuba. Caramba. A mortalidade infantil cubana é bem baixa, inclusive, bem né? Bem baixa, sim.
Isso é uma coisa que deveria ser prioritária para os estados, né? Até hoje a gente tem uma situação no Brasil, enfim, as coisas que a gente acompanha, de muitas crianças que, enfim, precisam dessa, não sei como chamar, né? Dessa segurança alimentar que, por exemplo, algumas instituições como a escola podem garantir para tomar um café da manhã, para comer uma refeição, pelo menos no dia, né? Verdade. E como era a questão de transporte durante esse período especial? Vocês conseguiam, tipo lá, pegar ônibus, trocar de cidade, ir para um lado, para o outro? Era muito tenso. Muito. O transporte público em Cuba é tenso até hoje. Mas nessa época, Cuba virou quase um Vietnã, né? No sentido de transportação. Cara, todo mundo ia para os lugares de bike ou andando. Tinha, por exemplo, tinha uma crise de combustível, né? Então, o transporte existiam, os ônibus, mas era muito limitado, tinha horários muito específicos. E, geralmente, como era de se esperar, né? Quando tinha um ônibus, passava muito cheio. Aí você vê aquelas imagens do período especial que são realmente, né, tristes, são críticas, de as pessoas transbordando, né, do ônibus. Tipo, agarradas das janelas para poder subir no negócio e ir para casa. Terça-feira no BRT do Rio de Janeiro. Então... E a gente não tá falando de período especial, mas... Pois é. Né? Não, mas isso é bem interessante, porque a Débora e eu, você percebe como a Débora e eu, a gente vem de, pelo menos na parte mais crítica do período especial, a gente estava em cidades diferentes, em lugares diferentes do país, né? A Débora estava em Havana e eu estava no interior do país, em Bayamo, que é na parte oriental de Cuba, né? E, por exemplo, pra gente, ônibus... Eu soube que a minha cidade tinha ônibus. Eu já tinha, uns 11 anos, quando eu soube. Eu vi um ônibus pela primeira vez. Não que a cidade não tivesse, que ele tinha horários tão espaçados e a gente ligava tão pouco pro ônibus. Também, Bayamo é bem pequena, né? Você conseguia andar ela completa de bike em poucas horas. Mas a primeira vez que eu vi um ônibus, eu lembro que eu virei pra minha mãe e falei... Tem ônibus aqui? E a minha mãe falou, tem 2. Tem 2. E o ônibus passava na porta da minha casa. Tipo, o ônibus sempre passou na porta da minha casa em algum horário que eu não sabia. Provavelmente cedo de manhã. Para as pessoas irem trabalhar, né? E no horário da tarde, na volta do trabalho. Mas a gente, por exemplo, não via esse negócio de se pendurar. Isso eu vi pela primeira vez quando me mudei pra Havana, que foi pra mim um super mega choque. Tipo, pra mim a Havana era... Meu Deus, que país é esse? Então, a minha mãe quase me perdeu no ônibus uma vez, no sentido de eu ter entrado no ônibus e ela não poder entrar. Tinha essa dinâmica. Era muito comum, assim. Você sabia que você tinha uma filinha, assim, mas na hora era meio louco, assim. E eu quase fiquei dentro do ônibus e a minha mãe no ponto. Então, era muito tenso. Meu padrasto, por exemplo, tava falando, né, que ele... A gente nunca deixou de tomar leite, meu irmão e eu, muito privilegiados, né? Não foi todo mundo que conseguiu fazer isso durante o período especial, a parte mais crítica. Mas a gente tomava leite porque meu padrasto ia andando, ele tava assim, igual o dedo mindinho, bem magrinho. Ele ia andando quilômetros e quilômetros para buscar o leite da gente bem longe, no lugar que ele buscava, comprava e levava para casa também, né? Andando. Porque às vezes não tinha como se movimentar. Minha mãe tava usando a bike, que era muito comum, né? Nessa época as pessoas começaram a usar bike. E ele ia andando nos lugares, não tinha outra forma de fazer. Caraca. Realmente... E a gente tinha... Eu lembro, o meu pai, ele tinha um amigo que trabalhava numa cooperativa, né? Agora que tá no auge a questão das cooperativas de novo, pela questão das novas reformas econômicas em Cuba, tem vindo à tona a questão de como o Estado foi deixando as cooperativas agropecuárias, né? Foi deixando elas meio que de lado, né? Foi meio que esquecendo elas. Mas elas foram super importantes na época do período especial para conseguir garantir alguma coisa de alimentação, autossustentabilidade na alimentação para algumas cidades. Por exemplo, em Bayamo, eu falava pra Debbie, a gente não... Eu não sabia o que era comprar uma fruta. E eu passei toda a minha infância comendo fruta. Esse era um privilégio que eu tinha, por exemplo, por morar numa cidade interior. Obviamente, por morar numa cidade interior, eu tinha outras desvantagens. Que a Débora morava na capital, então a troca com pessoas de fora era muito maior, né?
Então, você... Foi a época que, de fato, começaram os negócios, por exemplo, de aluguel para turismo, privados, né? Que foi aberto pela primeira vez. As paladares. A gente usava esse nome, não sei nem se na novela brasileira se usa esse termo. O termo paladar, não sei. Mas foi espelhado, foi um reflexo enfim, da aceitação que teve a novela Vale Tudo, acho que era. A moça que vendia coisas na praia, esqueci o nome da novela. Acho que era Vale Tudo. Eu não tenho essa referência porque eu não assistia muita novela, mas deve ser Vale Tudo mesmo. Por favor, os noveleiros, comentem aqui pra gente. Mas deixa aqui embaixo, sei lá onde, o nome da novela. A pessoa que vende coisa na rua... Não, tinha uma personagem, enfim, uma atriz, era a personagem principal, ela fica famosa vendendo sanduíches na praia. Sim. E aí ela fica riquésima, eu acho, sei lá. Tem um sucesso absurdo, não lembro, é uma novela muito famosa. E aí as pessoas, ela cria um restaurante, eu acho. Aí, não sei porquê, em Cuba começou aquela fúria, né, também das paladares. E o governo foi, à época, nos 90, por aí, né, que começaram a otorgar licenças para trabalhadores privados. Por exemplo, na capital isso era mais comum, eu acho. Na capital era mais comum. Eu acho que foi em 93 que começou isso, eu não tenho certeza. Por aí. Para, enfim, serem uma alternativa aos serviços do Estado, né? Desse tipo de gastronomia, por exemplo, de hostelaria também. Então, em Havana tinha muito movimento do turismo também. Tinha essa oxigenação, digamos, né? Por interior era mais difícil. Eu lembro que, por exemplo, roupa, eu herdava a roupa dos meus primos. Eu sei muita roupa masculina. Até a minha avó conhecer uma mulher que era vizinha dela, que o marido dela trabalhava no turismo, aí a filha tinha a minha idade, e ou era um ano mais velha, sei lá, mas ela era uma criança mais corpulenta, né? Aí quando a roupa ficava pequena nela, passava pra mim, assim, eu tive muita roupa e sapato que veio através dessa criança. Mas não era porque os meus pais compravam, não era porque você achava isso na minha cidade, era porque essa troca com alguém que tinha troca com o exterior trazia pra mim, né? Mas, por exemplo, por outro lado, a gente estava falando, até hoje é difícil você achar determinadas frutas em Havana. Meu pai agora tá morando, aliás, tem que levar a Deb lá, né? Precisamos. Meu pai tá morando no interior de Teresópolis, sei lá. Ah, você falou. E em volta da casinha deles fica um monte de produtor rural, muitos, né? Que vendem em larga escala. O paraíso. E aí, quando você chega... Aí a gente chegou lá outro dia, quero fazer um caldo verde, preciso de couve. Léo, vai ali no vizinho e pede pra ele me dar umas couves. Isso é aí, muito legal. É muita coisa, Deb. Ele deu pra gente quase 1 quilo de couve. Imagina, gente, 1 quilo de couve. Isso aqui é privilégio, né? Esse é o tipo de coisa que... assim, quando ela fala... Quando a Rose conta pra mim do período especial na terra dela, é mais ou menos assim que eu vejo. É alguém que fazia alguma coisa, tem uma fazenda ali a, sei lá, 2 quilômetros, eu planto pra mim, sobra, então eu posso doar pros vizinhos, né? Exato, sim. Mas isso também tem seus períodos. Isso principalmente quando meu pai tinha aquela troca com as cooperativas, né? E era uma cooperativa próxima da cidade. Porque eu já lembro que teve outros períodos, quer dizer, essa não é uma lembrança minha, essa é uma lembrança adquirida, que a minha mãe contou pra mim já depois que eu tava um pouquinho grandinha, né? Porque, obviamente, mais criança, acho que eu não ia entender isso. Eu lembro que ela me contava que um 31 de dezembro, né, que pra vocês é o Natal. Pra gente, o dia, assim, da ostentação, de comer, de reunir a família e tal, é o 31 de dezembro, que é a virada do ano. A virada do ano, tá. Então, pra gente é muito importante ter comida naquele dia. E a minha família é enorme, só que nesse 31 de dezembro, meu pai estava terminando a obra de casa e a minha mãe fala que meu pai colocou a última baldosa, não sei como chama aquilo que você coloca no chão. Azulejo? Não é um azulejo, mas enfim, o negócio do chão. Sim, é tipo um piso. Um piso. O piso, isso. O último negócio do piso, meu pai colocou dia 31 de dezembro, era quase meia-noite. Eles não tinham nem dinheiro, porque o dinheiro tinha ido praticamente todo na obra da casa. E assim, a casa estava completamente desabastecida. E a minha mãe fala que tinha na geladeira um pedacinho de mortadela. E que essa foi a nossa ceia. Tipo, cara, e assim, agora adulta, ouvir a minha mãe falando isso me dá uma dor no coração que você não... Sei lá, sabe? Na minha casa, se teve uma coisa que nunca faltou na minha casa, é comida. E eu não consigo imaginar a minha mãe
comendo só arroz. Minha mãe falou que ela e meu pai, naquele dia, eles viraram um ano celebrando ter conseguido terminar a cozinha, comendo só arroz, e que eu tinha comido o último pedacinho de mortadela, que era a única proteína que eles tinham na geladeira. Tipo, que a minha mãe fala, você comeu tudo, porque eu de criança era uma draga. A minha mãe fala, você comeu tudo, e ainda falou, mãe, tava muito bom. E ela pensando, meu Deus, a única coisa que eu consigo dar pra minha filha no 31 de dezembro é um pedacinho de mortadela. Tipo, por isso eu falo, pra gente que era criança, não é uma romantização, é uma perspectiva. Hoje que eu sou adulta, eu consigo entender que pra minha mãe isso devia ter sido o fim do mundo. Pra mim, de criança, foi, meu Deus, adoro mortadela, sabe? Nossa, dia 31 é realmente especial, tem mortadela. Exatamente. E a gente, criança, gosta dessas coisas, né, no geral. Eu tava pensando numa dinâmica, assim, mesmo dessa perspectiva das crianças, né? Uma dinâmica bastante particular desse período. Eu não sei se você deve ter entrado em contato em algum momento com os livros de coleções. E isso foi o auge do período especial. Meu Deus do céu. Você sabe o que é o livro de coleções? Não, é enciclopédia? Não, querido, é um caderno que as crianças começaram nesse período especial, né, era brincadeira, assim, a moda, né, dos bairros era as crianças terem cadernos onde elas colavam embalagens de produtos, sei lá, biscoito, bombom, pirulito, chiclete, cigarro. O que for que elas comessem, elas iam colar nesse livrinho e aí depois se juntavam, né, em uma reunião, e aí intercambiavam, ou olhavam que a fulana tem um caderninho dela. Isso cara, isso é figurinha, a gente tem aqui também. Sim, mas mas eu entendi, não é... Mas virou uma questão de distinção, né, entre as crianças. Por exemplo, quem tinha as embalagens mais bonitas, geralmente era a pessoa que tinha família fora, que levava, sei lá, biscoitinho, guloseimas, né, no geral, diferentes, que você não encontrava em lugar nenhum. Nossa, e aquela criança tinha. Mais raras. Tipo isso. Sim, e era eu até conversava com uma amiga nossa que estuda essa questão do consumo e tal, a Melina, e eu contei pra ela, e ela me fez ver o quanto isso era uma estratégia, né, claro, é meio intuitiva, meio sem muita intenção, mas para se distinguir entre si, as crianças, isso criou muita... tipo, você sabia quem era a criança que tinha as melhores, né? Quem era a criança que tinha um pouco mais de possibilidade, que comia melhor em casa, ou melhor, entre aspas, né? Mas era uma dinâmica muito bizarra entre as crianças. E às vezes você pedia pra alguém dar a embalagem pra você, e você falava que você tinha comida, sabe? A embalagem repetida de alguém. Não, ou você, por exemplo, você foi na casa de alguém, tinha uma embalagem, aqui ia pro lixo, sei lá o que, e você pedia pra colar no seu caderno. E quando eu te perguntava, você falava, sim, eu comi, é muito bom. E você nunca tinha comido na vida. Isso é bizarro. Mas são essas coisas micro, é um reflexo dessa diferenciação que começa a partir dos 90, né? Sim. Dessa coisa de... o que se fala do período de você começar a distinguir determinadas classes, mesmo que seja uma coisa meio pré-classismo, não sei se daria pra falar isso, mas você começa a perceber essas primeiras diferenças, assim, que vão separando uns grupos de outros no período especial. Sim, com relação ao consumo, né? No caso, a forma de se vestir. Eu lembro nas escolas, por exemplo, a fulaninha que trazia o estojo mais bonitinho, tinha lápis de cor, né? Que você pedia pra brincar porque você não tinha. E aí tinha toda essa... Eu acho muito, muito parecido com a minha infância. Muito parecido. E a gente não tava num período especial. A gente passou por período de crise de 89. Quando eu nasci pra cá, a gente teve a criação do Plano Real e a estabilização da economia, né? Teoricamente, vivíamos num estado, assim, relativamente estável economicamente. Claro, ainda longe de ser um estado de bem-estar social, né? Para todo mundo. Desemprego alto e tudo mais. Mas, cara, a gente fazia isso também quando criança, assim. A gente tinha os álbuns de figurinha da Copa do Mundo pra gente. Muito, né? Chique eles, né? Que eram impressos e tal. A gente tinha os tazos também, que vinham nas Elma Chips, né? Aquelas batatinhas e tal. Tinha os tazos, a gente trocava, brigava pelos mais
badalados, assim, e apostava, sabe? A gente fazia essas coisas também. Mas não era improvisado, como você está falando, né? Era uma coisa que existia para isso, né? Uhum. Provavelmente esse costume deve ter vindo de fora, né? É muito americano. Pensando muito norte-americano. assim, Sim. deve ter vindo. A gente deve ter pego de alguma outra referência externa. Pode ter chegado através de pessoas da diáspora mesmo. A diáspora trouxe muitas coisas para Cuba nos anos 90, que foi quando começou o vínculo mais próximo, né? Sim. A dolarização, por exemplo, começou a circular o dólar. Foi despenalizado, né? Não lembro exatamente em que ano, mas foi a partir dos 90. Foi a partir dos 90, também não lembro exatamente o ano. Mas antes disso, assim, ter dólar era penalizado. Você ser achado com dólar era tão ruim quanto, sei lá, você ter roubado uma casa. Caraca. A Revolução tem muitos períodos que algumas medidas são muito questionáveis, né? Não tira o fato de ter tido outras coisas que também são muito importantes. Por exemplo, no meio de uma crise horrível, onde ninguém tem nada para comer, as crianças estarem protegidas na alimentação, nos jogos, na segurança pública e tal, isso não tem preço. Não, mas certamente teve outras coisas questionáveis, como a própria penalização do dólar, que depois teve então um efeito cascata, né? Como está acontecendo agora um pouco também. Sim, com essa questão de se dolarizar a economia e dessa abertura que a gente estava comentando dos negócios com o turismo, né? O turista começava a se misturar diretamente com a população. Foi o momento em que eu acho que o auge disso, né? Do sistema de turismo foram nos anos 90. Isso trouxe algumas dinâmicas também bastante problemáticas, como, por exemplo, a proibição para os cubanos de entrarem em hotéis, né? Isso começou naquela época também, um pouco para evitar coisas como prostituição, enfim. Uma série de coisas que também surgiram nesse período de escassez, né? Que foi a prostituição. Deve ter sido um super dilema, né? Porque Cuba, antes da Revolução, era conhecida justamente pelo turismo, pelas pessoas ali, principalmente em Havana, podendo ir para cassino, bingo, Sim. participando desse turismo que muitas vezes trazem esse tipo de diferenciação social mesmo, né? Do turista com dinheiro e do prestador de serviço, né? Zerado, sendo só um trabalhador qualquer. Aí tem a prostituição, tem aumento de drogas, por exemplo, né? Essas coisas Sim. todas. E o Estado ficou muito vigilante. E vigilante, até a gente diria que houve algumas medidas também um pouco fora da proporção, né? Também essa proibição dos cubanos não poderem entrar aos hotéis, por exemplo, e subirem embarcações, por exemplo, turísticas, como acompanhantes de turismo. Também começou a vigilância um pouco maior nos bairros, para as pessoas que alugavam casa, né, para turista, qual era a relação dessas pessoas com os turistas, enfim, umas dinâmicas que são bem próprias de Cuba, do contexto cubano, que, digamos que podem ser descritas como um pouco problemáticas, né, dessa época, começaram nessa época. Eu acredito, pelos relatos que eu já vi, eu acredito que tenha sido uma tentativa justamente para evitar a prostituição, que acabou não evitando, para evitar também, para tentar preservar um pouco a visão de Cuba para o mundo, né? Porque não é menos certo. Eu já ouvi muito turista falando que as cubanas eram oferecidas, que era muito fácil você chegar em Cuba e conseguir uma mulher. Então, eu acredito que todo esse contexto, como muita coisa que acontece com Cuba, Cuba é muito pressionada, influenciada de fora para dentro. É um problema que a gente tem, que eu percebo que a gente tem, né? Várias medidas que a gente tomou de forma adiantada ou retardada tem muito a ver com essa relação com o exterior, com a política internacional externa, né? Então, eu acredito, pelas coisas que eu já li e vi, que tem muito a ver com essa questão de, meu Deus, como Cuba vai ficar para o mundo. Mas mesmo assim, foram medidas que elas trouxeram mais dano do que vantagens, né? E uma diferenciação também. E uma diferenciação muito grande. Que começa no caderno de figuras, né? E vai até a qualquer parte da sociedade, né? Essa diferenciação que vocês estavam falando do período especial. E quando vocês acharam que melhorou?
em algum momento que vocês perceberam, nossa, agora tem mortadela sempre em casa, sei lá. Quando foi o momento que vocês viram assim que agora a coisa tá boa, agora tá melhor? Acho que a partir dos 2000 e, sei lá, tanto, né? Talvez a gente tenha essa sensação, mas eu acho que isso depende também muito da situação da família, da pessoa que tá falando, nesse momento. E da região do país também. Exatamente. A gente tem uma visão, as duas já morávamos nessa época na capital, por exemplo. Nessa época eu já tava morando na Havana. Mas eu falava pra Débora, eu acho, pra mim, a impressão vinha, a minha família sempre priorizou comida. Então, por exemplo, na minha casa, porque os meus avós, eles são... A gente mora numa casa, 2 casas, na verdade, e numa delas moram os meus avós maternos, da parte da mãe. E eles sempre, como eles são pessoas de roça, né, que saíram da roça, tinha sítio, tinha uma certa condição de comida, né, de garantia de comida, eles sempre priorizaram comida. Então, na minha casa podia não ter, sei lá, uma TV de última geração, mas sempre tinha comida, muita comida. Então, pra mim, a questão da comida nunca foi um problema. Então, quando a coisa tava feia pros outros, na questão alimentar, pra mim tava de boas. Mas eu comecei a perceber uma diferença, assim, no ar, quando chegaram a gente substituiu em Havana os camelos, que era como a gente chamava, um tipo de ônibus articulado que tinha, tipo, aquele negócio que tem o camelo em cima, tá igual a Glória. Uma lomba, sei lá. Isso tem um nome. Aquele coisa corcunda, sei lá, corcunda. Eu não sei o nome científico, não, mas... Por favor, comenta aqui como que chama o negócio que tem o dromedário nas costas. O ônibus, ele era articulado, ele tinha esse negócio assim que parecia um camelo mesmo. Então, os havaneiros chamavam os havaneses, em português, chamavam de camelo. E eles foram substituídos nos anos 2010, mais ou menos, por os chamados P. E então tinha números, né? P1, P2, P3, P12. Enfim, que iam para diferentes... Era a linha principal, por isso chamava de P. E né, eu tava contando pra Debbie que eu comecei a perceber que alguma coisa tava melhorando, mas melhorando muito. Que Cuba sempre teve problemas de transporte, a gente já comentou. E nessa época você falava, deixa aí, que eu pego o próximo. E eles passavam de 10 minutos em 10 minutos, sem falhas. Sem, tipo... A coisa tava muito melhor mesmo. É verdade. Não é? Teve uma época que, nossa, melhorou muito. Isso durou uns 3 anos, eu acho. Não durou muito tempo, porque eu lembro que logo depois passaram 3 furacões. Passaram 3 furacões que acabou com a agricultura, a planificação da agricultura desses anos, dos posteriores. Começou a queda do mercado do petróleo também. Depois disso foi só decadência, filho. Depois disso, mas essa é uma lembrança que eu tenho assim vívida de caramba. Estamos voltando. As coisas, o período especial tá acabando de fato. A gente tá voltando com tudo e durou muito pouco. E coincidiu também com o período de Raul no poder. Sim, a reforma econômica, né? A reforma econômica. Raul tinha uma visão da economia que era diferente da do Fidel, né? Mais pragmática, mas foi também o período que estava colhendo os frutos do auge dessa conexão com a América Latina, os BRICS e tal. Então, esse foi o período que eu senti. Sim, é verdade. Que ficou mais... Mas como um ditado brasileiro, né? Alegria de pobre dura pouco. Nossa, também tem esse ditado em Cuba. A gente tem que fazer um podcast só sobre ditado em comum. E falar vamos lá. Mas vocês sentem que o período especial existe até hoje? A gente falou isso no início, falamos de alguns pesquisadores, né? Alguns escritores que já cunham o termo de período especial até hoje. Vocês acham que ainda é válido falar isso assim? Eu acho que não, do jeito como ele começou, né? O que a gente chamou de fato, começou a chamar de período especial, não. Pelo menos não na capital e no contexto, mais uma vez, eu tô falando desde a minha experiência, tá? Eu não posso falar pelos outros, mas o contexto que eu percebo tá bem diferente do que eu percebia naqueles primeiros anos, da escassez, que era realmente, era realmente período
crítico. E hoje em dia tem dinâmicas que ficaram, assim, por exemplo, a questão da fila, a questão da escassez. Em Cuba não é um lugar que você vai e vai encontrar, sei lá, 10 genéricos do mesmo tipo de produto de diferentes marcas. Não é assim. Às vezes você precisa andar, sei lá, quantas lojas, quantos mercados para encontrar uma bandeja de carne moída que você quer comprar. Tem essas dinâmicas próprias, né, do consumo em Cuba mesmo. Mas eu acho que não se compara. Também acho que não. Também acho que não. De acordo com o que os meus pais contam, caraca, eu pensei vendo agora que meu pai contava os anos 80, cara, parecia que ele era super rico, né? O meu pai é uma pessoa que fica feliz com pouco, muito pouco. Mas ele falava que o salário dele, que hoje seria... Eu não sei não é nem na metade do salário mínimo em Cuba hoje. E ele falava que com esse dinheiro, nos anos 80, eles compravam de tudo para casa e ainda guardavam dinheiro, ele e a minha mãe, para viajar, para comprar roupa. Minha mãe adora comprar roupa, coitada. Ela adora comprar roupa, né? E eles falam que foi assim, a minha mãe fala que é como se você deitasse com uma coisa, né? Você deitasse com essas poupanças que você tinha e no dia seguinte você acordasse e aquele dinheiro não servisse para nada. Sim. Porque você não conseguia comprar nada, porque não tinha nada para comprar. Então, eu acho que nesse sentido é diferente, porque hoje é difícil, mas você acha algumas coisas. Quando a gente fala que não tinha nada mesmo. Não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha comida, não tinha nada. É um pouco diferente pra gente, porque a gente aqui no Brasil teve um período de inflação muito alta, né? Então as coisas existiam para comprar. O dinheiro é que perdia o valor completamente de um dia para o outro. Então o dinheiro que você tinha na conta valia R$100 hoje, amanhã ele valia 50. E depois de amanhã valia 25. E era um absurdo, assim, a inflação e a queda do valor do dinheiro pra gente, durante esse período da década de início de 80 para 90, na verdade, a gente passou por maus bocados ali. Foi muito difícil. Uma tentativa de controle da inflação foi vamos pegar toda a poupança da galera aqui que ideia boa, né? Gênio. Tem uma ouvinte nossa que perguntava se a vida hoje em Cuba ela seria o equivalente à vida nas periferias do Rio de Janeiro. E assim, eu falei pra ela que eu não conseguia responder isso direito, né? Mas vou aproveitar que a Débora tá aqui pra gente junto pensar se poderia existir uma equivalência nisso aí. Olha, a vida na periferia do Rio de Janeiro, ela é tensa. É porque, assim, eu acho que a questão econômica talvez seja algo parecido, mas as questões sociais são tão distintas, tão distintas que eu não consigo comparar, entendeu? Exatamente. Porque, assim, eu acho que, sei lá, a pessoa que mora numa periferia no Rio de Janeiro e tem um trabalho, que consegue um emprego, que consegue ir para a escola, por exemplo, ela de alguma forma consegue participar da sociedade geral, né? Ela faz compras, ela tem o iPhone dela parcelado 200 mil vezes, mas tem o iPhone, entendeu? Ela tem o tênis que quer, ela tem, sabe? Tudo muito difícil, tudo muito batalhado, tudo muito, sabe, parcelado em várias vezes, endividados. A questão econômica, ela vai aparecer, porque assim, você tem a grana e tem acesso. Então você faz a compra dentro do teu limite, né? Eu acho que a questão social, ela é tão diferente, porque o cubano não vive numa zona de guerra. Há uma ausência, no caso das periferias, o Estado se ausenta, né? Em Cuba isso não acontece, até porque o Estado é presente, no caso, é o contrário. Mas eu tava pensando agora, te ouvindo falar, eu tava pensando aqui, essa pergunta é muito interessante. Mas a gente tem que também dizer que Cuba não é uma só. Em Cuba também tem periferia. Claro. Em Cuba também tem regiões periféricas, que tem outras dinâmicas também, né? E agora, por exemplo, nos protestos de 11 de julho,
teve muito pesquisador também, enfim, ativista, apontando algumas questões problemáticas que houve, inclusive no discurso do governo, a hora de se referir aos manifestantes que, por exemplo, atentaram contra a propriedade pública, né? Que, tipo, enfim, quebraram vidro de loja. Isso é crime, é delito, mas houve também eu acho que uma criminalização excessiva e pejorativa dessas pessoas que fizeram isso, porque eram pessoas muito específicas, no geral, das periferias, né? Então, houve também um discurso elitista da parte do governo nesse sentido, e isso é um sintoma, eu estou trazendo isso porque isso é um sintoma das Cubas que existem. Sim. Não é só uma. Então, agora com esse auge que tem dos negócios privados, a gente vê surgindo e se fortalecendo uma classe que a gente não pode dizer que se compara com a classe média aqui brasileira, até porque existem dinâmicas, né, de tributárias, inclusive, diferentes, de acordo com o sistema cubano, mas é uma classe que é muito diferente de outras que existem em Cuba, né? Realmente. Isso é verdade. E tem muito... No último podcast que a gente conversava com o Michael, que é negro, que é do interior do país e que trabalha com raça, ele falava justamente sobre a questão dos protestos, da natureza racial dos protestos. A gente tocou nesse ponto também, mas ele falava, cara, a gente está há anos falando para os governos das províncias, né, que precisam chegar naqueles locais onde a migração irregular tem feito um estrago, onde o Estado, preocupado com outras questões de mais macros, tem esquecido das pessoas dessas periferias que foram se formando nesses bairros irregulares, principalmente em Havana, né? Por esse êxodo do interior para as capitais, para a capital. Ele falava, tinha que acontecer isso agora para o Estado perceber, porque o Estado começou agora uma campanha que tem vários lemas, né? Dentre eles, Ponle Coração a Cuba, a Cuba nos bairros, uma coisa assim, que é uma tentativa das instituições e o próprio Estado, né? O próprio partido também, voltar para aqueles lugares com cultura, com ajuda para levantar casas decentes e tal. Mas ele falava, precisava chegar nos protestos para o Estado voltar os olhos para essa realidade que está ali há muito tempo. Então, esse tipo de coisa são coisas questionáveis, sabe? E são coisas que a gente questiona aqui também, né? Sim. Que tem por exemplo, projeto do governo, da prefeitura, que chama Favela Bairro, que é basicamente passar cimento na favela e deixar a favela bonita. É cosmético. É cosmético, mas não vai junto com um centro cultural, não vai junto com um apoio às mulheres que sofrem violência, não vai junto com uma palestra semanal sobre negritude e racismo, não vai junto com cultura, então ela inclui, mas não inclui, sabe? É assim, com garantir direitos menstruais para as mulheres, por exemplo. Vou deixar sua favela bonita? Vou, mas para você ficar aí dentro da favela. E fica aí, só vem pra cá quando você precisar trabalhar. E pra eles colocarem no, tipo, cheque, né? Exatamente. Uma ação aqui. Então, o governo aqui também tem essa dificuldade de chegar na ponta, né? E ninguém faz essa autocrítica, né? O governante do dia não vai olhar e vai falar, olha, não fiz nada por vocês. Não, ele fala que fez. E o eleitor vota porque pavimentou uma rua. Porque, não, ele botou aqui placas de proibido estacionar. Pô, foi muito bom, agora eu consigo, né, entrar na minha casa. Sabe, são o que falta, o que eu acho que falta, e aí o que a gente pode diferenciar muito com a questão de Cuba e Brasil, é o nível de escolaridade, por exemplo, da população, né? O nível de escolaridade no Brasil, da população em geral, a população tem dificuldade de chegar ao ensino médio, de passar do ensino médio e de se politizar. E quando faz isso, é um ensino médio completamente voltado para o mercado. Te ensina a ser trabalhador e não te ensina a pensar, a refletir. Não te né? ensina a ser cidadão, Exatamente. Né? E aí, quando você compara o mesmo aluno
que terminou o ensino médio no Brasil e um aluno que terminou o ensino médio em Cuba, em termos de reflexão, politização, ele está muito mais atento a essas questões do que o moleque da periferia aqui, entendeu? Hoje, numa formação geral, claro. Tem muitos projetos sociais dentro da periferia do Rio de Janeiro que são criados por moradores de lá que perceberam que o Estado não vai fazer. Não. E que precisam resolver esse problema de alguma forma. Sim. Né? E aí a revolta é grande num ponto de, cara, a revolta me politizou. Não foi a escola, não foi a família, não foi o governo, foi a revolta de ver aquilo acontecer repetitivamente, né? De ver violência, de ver... Me politizou ao ponto de dizer, chega, eu não quero mais que isso aconteça, então vou criar um projeto social para ajudar essas crianças a não passarem pelo que eu passei. Então a gente aprende muito mais na marra, assim, na porrada, do que eu percebo pelo que vocês falam de Cuba. Assim. Hoje eu tenho a sensação de que os nossos jovens, eles estão sendo mais politizados de fora para dentro do que de dentro para fora. E essa é uma coisa que eu venho repetindo bastante no podcast. O Estado, ele tem perdido a capacidade de se comunicar de forma efetiva com as pessoas. E principalmente com os jovens, que têm cada vez mais acesso a informações de fora. Só que essas informações, elas não estão sendo filtradas, elas não estão sendo colocadas no contexto. Então... muitos jovens hoje que acessam a política de fora acham que Cuba tem que replicar o que existe fora de Cuba. E tentam fazer essas réplicas, às vezes, de forma acrítica, né? Por exemplo, a questão do pluripartidarismo, a questão do voto direto. Não é que Cuba não poderia aplicar essas formas de participação cidadã. É que você precisa entender primeiro como a gente funciona para ver como você conseguiria fazer uma nova forma de participação que fosse mais efetiva, entendeu? Não é, eu quero mudar isso tudo que tá aí, sem saber o que é isso tudo que tá aí, o que precisa ser mudado. Sim. E o que tá funcionando, o que pode ficar, entendeu? Uhum. Sem contextualizar fica difícil, né? Exatamente. Eu vejo muito isso. Eu tenho a geração da minha família, dos próximos da minha família, que hoje são adolescentes ou mais jovens. Cara, eu vejo muito uma geração que é muito mais parecida a qualquer geração do mundo, né? Com as precariedades que tem o nosso próprio sistema, obviamente, e eles sentem muito essas precariedades porque, diferente da gente, eles sentem que só eles não têm essas coisas, né? Eles sabem, porque eles foram ensinados que eles são precários. Então, como eles sabem que eles são precários, eles têm essa consciência, eles querem sair dessa precariedade. A gente não tinha isso quando a gente estava no período especial, né? Uhum, sim. Então... é um bom ponto de conexão até com a questão do período especial, né? O que eu acho legal é que a gente vem sempre pro podcast para falar de um tema. A gente abre um leque para próximos episódios de uma forma, assim, incrível, né? E pega os dos episódios exato. Que já vazaram. E vai trazendo, vai levando, vai trazendo, vai levando. Isso é muito legal. Isso eu acho que é a essência do que a gente está construindo aqui como espaço de conversar sobre, não só sobre Cuba, mas sobre uma visão de política e sociedade a partir de Cuba, né? Sim. E, assim... muita gente vai dizer, por exemplo, que Cuba não sobreviveria ao período especial se fosse, por exemplo, pluripartidarismo. Cuba não sobreviveria, sabe? Mas não dá pra saber. A gente não tá vivendo numa série de, sabe? E se? A gente tem uma coisa concreta. Cuba sobreviveu. Podemos falar hoje, concretamente, que Cuba sobreviveu ao período especial. Eu tenho 2 exemplos aqui de pessoas que sobreviveram ao período especial, né? Sobreviveram, não só sobreviveram, venceram o período especial porque estão com as suas carreiras acadêmicas aí voando, né? Muita lentilha e muita carne de soja. Agora a carreira midiática também voando, né? Não só... Exato. Então, dá para dizer que o Estado, apesar de todas as escolhas ruins e boas, né? No bolo geral, conseguiu passar por esse
e por esse estágio, né? E na maior parte desse tempo sem ajuda de ninguém, né? Proibido de receber ajuda de pessoas e de países e de instituições. Isso que eu chamaria uma escolha difícil de verdade. Tipo, quem tava falando de escolhas difíceis, isso eu chamaria de escolha difícil. Tipo, quando você tá no meio do nada, sem ajuda de ninguém, sem dinheiro pra fazer nada, e você tem que escolher entre você vender seu país ou você alimentar suas pessoas de alguma forma, você garantir que as crianças tenham segurança alimentar. Isso é uma escolha difícil. Você tem duas opções. Ou você se rende, faz igual todo mundo faz, e aí vira nosso brother, e aí vocês vão ter a ajuda que for. Ou vocês se viram sozinhos e bloqueados, sem contato com ninguém, e faz a sua, né, faz a geração. E aí não dá pra dizer que é uma geração, porque muita gente fala que a geração dos jovens de Cuba é uma geração que só pensa fora de Cuba. Se isso fosse verdade, Cuba não estaria em pé hoje, né? Realmente. Cuba está sendo reconstruída a todo dia, a todo momento, pela geração que passou pelo período especial. E pelas que viram depois também, né? Porque não dá pra dizer que todos os nossos jovens hoje tenham a vontade de sair de Cuba, né? Não. É um sentimento muito mais geral hoje do que alguns anos atrás. Sim. Mas eu conheço muitas pessoas, inclusive da nossa geração e posterior à nossa geração, que querem fazer uma vida em Cuba. Querem mudar coisas, sim, mas querem fazer uma vida em Cuba e não se imaginam fazendo uma vida fora de Cuba. De fato, estão voltando para Cuba pessoas que saíram jovens, sobretudo, voltaram sobretudo na etapa que se abriu mais a questão do trabalhador privado, né? Muita gente jovem que estava fora do país voltou para fazer negócio lá. Vamos abrir nossa cafeteria? Com os nossos pães. Ia ser uma boa. Bom, gente, maravilhoso papo. A gente vai continuar o papo aqui mais offline, com café, tá? Vamos deixar claro aqui, deixar a galera com inveja. Mas queria de novo agradecer a Débora. Bem-vinda à nossa casinha. Adorei. Nossa, roubar o café de vocês. Amei. Café que quase deu errado. O que a vacina não patrocina, né, gente? O que a vacina não patrocina. Esse podcast é patrocinado pelo SUS. Pfizer. E AstraZeneca. Não, e eu acho muito bom que a gente deu um podcast sobre Cuba, no qual a gente defende a América Latina e faz campanha eleitoral. É muito Exatamente. Viva o SUS. Sim. Na verdade, viva todo o sistema público de saúde, né? Não só o SUS, mas também, por favor, tenho certeza que alguém da ONU ou da OMS assiste o nosso podcast, ouve o nosso podcast. Então vou aproveitar para falar. Gente, as vacinas cubanas são tão boas quanto as outras. Vamos liberar aí, valeu? Libera. Hashtag libera Abdala. Libera Soberana Plus. Gente, muito obrigado. Vamos encerrando. Alguma indicação cultural, alguma palavra final de alguma coisa que você queira deixar para nossos ouvintes? Eu tinha esquecido de recomendar durante o podcast Sweet Havana. Ia falar disso. Cara, assim, você quer ver um recorte muito fiel dessa Cuba que a gente estava falando agora, principalmente de Havana, né? Porque é feito em Havana, Sweet Havana. É um documentário que tem algumas pitadas, assim, de recreação ficcional, mas é basicamente um documentário. É muito bom, é um documentário muito sentido. Muito cru. Não é a nossa visão de crianças. Não é a nossa visão romantizada de criança. É visão de adulto que passou feias nesse período, Acho um bom complemento mesmo para as coisas que a gente falou aqui. Vocês, quem ouvir esse podcast, não pode deixar de ver Sweet Havana. É ótimo, é muito bom para entender e para contextualizar isso tudo que a gente falou aqui com imagens, né? Onde acha? Tem no YouTube, tá completo no YouTube. Ah, que bom, melhor assim, né? Porque aí não precisa usar de meios ilegais para conseguir. Não, pode achar no YouTube. E Debbie, alguma consideração final, alguma coisa para falar? Exatamente essa, lembrei desse documentário. Fiquei pensando também de filme, né? Para um pouco amenizar as coisas. Eu já tinha recomendado esse, mas vou roubar. O Morango e Chocolate.
que é justamente da época dos 90, né? Fala um pouco desde a visão de outro grupo, outro setor, né, da sociedade cubana, um artista gay que viveu na Cuba daquela época. Eu acho uma visão bem legal também sobre os 90. E o confronto dessas classes mais liberais, se se quer, com a visão política mais dura, né? De quem era militante, que achava que as coisas para saírem bem, serem bem feitas, tinha que ser numa linha muito específica. É uma boa. Sim. E para quem quiser um pouco entender também a Cuba pré-anos 90, todas as comédias do cinema cubano da década de 80... são ótimas para você entender essa leveza que tinha a sociedade cubana na década de 1980, que foi o período que antecedeu a crise. Los pájaros tirando la escopeta, mudança... mudança... Mudança Se permuta. Se permuta. Ah, isso. Se permuta. Eu ia falar de mudança. Mudança é o canal do YouTube. Se permuta. Se permuta, sim. Eu vou indicar... A gente pode deixar esses filmes, pelo menos os nomes deles, na descrição, né? Eu vou indicar a nossa lista do Spotify. Ah, de música cubana. Exatamente. Nós legal. temos o Cuba do Avesso Indica, que é uma lista aberta não, né? Aberta para vocês ouvirem, mas fechada pra gente adicionar as músicas daqui. Nós estamos adicionando músicas cubanas lá, sempre que a gente tá aqui cozinhando, lavando a louça ou limpando a casa e lembra de uma música nova que a gente acha que é interessante colocar lá, a gente coloca. Então nós três temos acesso a essa lista, a gente vai adicionando coisas novas lá. Já tem para mais de 60 músicas lá, todas elas de origem cubana, de vários ritmos diferentes. Eu acho que vale a pena, se você quiser se inteirar do que toca, né, na ilha. E também se você quiser soltar as cadeiras, né? Porque todas as músicas são... As músicas, inclusive, mais tristes, elas são swingadas, elas têm um balanço, assim. É impossível andar pela casa ouvindo música cubana sem se mexer. Você tem que ser um robô. Exatamente. E eu me considero um robô na dança, assim. Não tenho muito remeleixo, não. Mas eu me mexo um pouquinho aqui em casa. Então eu vou deixar essa sugestão também aí na descrição. E aí, contribuam com a gente, mandem comentários, escrevam aí que música tá faltando, o que você acha que deveria ter, que a gente vai adicionando aos poucos. E agora foi de verdade. Muito obrigado por ouvir. Débora, de novo, a casa é sua, o podcast é seu. Vocês não faltem essa cita semanal, por favor. Ouve os podcasts. Agora a gente também tá no YouTube com conteúdo exclusivo, aos pouquinhos, mas a gente tá aí. Muito obrigado de novo, um beijo e até o próximo. Tchau, Beijo. gente. Tchau, tchau. A gente pode dar tchau pra câmera agora. Cuba.